As bets transformaram o modo como o público se relaciona com o futebol. Hoje, torcedores não apenas acompanham seus times, mas também apostam em resultados, gols e até lances específicos das partidas. Essa nova dinâmica movimenta bilhões de reais e desperta debates sobre ética, transparência e influência econômica das casas de apostas no esporte. Para discutir esses impactos e analisar o futuro do futebol diante desse cenário, convidamos alguns especialistas no assunto financeiro, psicológico e futebolístico. Eles vão compartilhar as visões deles sobre o assunto. Bom, depende de como afetam, né? Elas afetam porque elas trazem recursos financeiros para o esporte, elas afetam porque elas são muito divulgadas, elas podem afetar no resultado se houver alguma manipulação. Então, elas influenciam, a palavra é influenciam, não sei se é afetar. Afetar seria pelo lado mais pejorativo, de ter algum tipo de mudança de resultado programada para contaminar o resultado e com isso promover alguma fraude em bets. Mas elas chegaram, eu tenho algumas restrições a determinados tipos de apostas, mas acho que isso existe em todo mundo e nós temos que aprender a viver com isso. Mas primeiro de tudo, o que são bets? As bets, abreviação de apostas esportivas, são plataformas online que permitem aos usuários apostar dinheiro em resultados de eventos esportivos, como partidas de futebol, basquete ou corridas. Nessas plataformas, o apostador escolhe um jogo, define o valor da aposta e tenta prever o resultado. Por exemplo, qual time vencerá ou quantos gols serão marcados. Com o crescimento da tecnologia e o fácil acesso à internet, as bets se tornaram muito populares, especialmente entre os jovens, por combinar entretenimento e a possibilidade de lucro rápido, embora também envolvam riscos financeiros significativos. Mas qual o real perigo das bets? Mas, regra geral, parece que, pelo menos por tempo, ou para sempre, podem vir a precisar, como se precisasse de um cérebro auxiliar, assim, de alguém empreste o pré-frontal de outra pessoa para conseguir inibir esse impulso. Porque se cai dinheiro na conta, vira vendaval. São pessoas que dificilmente conseguem ter reserva financeira. Porque uma recaída só pode comprometer o investimento de 6 meses que a família estava fazendo. Porque a pessoa vai escalando a aposta. Antes da regulação das bets, o cenário era desorganizado e pouco transparente. Muitas plataformas atuavam sem fiscalização, o que aumentava os riscos de fraudes, lavagem de dinheiro e falta de proteção aos apostadores. Além disso, os clubes e o governo não recebiam retorno financeiro claro dessas atividades, o que tornava o sistema injusto e desigual. Mas, agora com a regulação das bets, o que isso muda? E no final do ano passado houve a regularização, a regulação dessas atividades pelo Banco Central. Então isso ajudou a fazer um filtro aí, uma peneira nas empresas, Elas tiveram que atender muitas exigências do Banco Central e tudo mais. Eu tenho um número atualizado aqui, mais de 180 marcas de bets no Brasil como um todo, e estão presentes em todos os estados, Então, assim, eu acho que estava muito mais perigoso até o final do ano passado, porque realmente estava um crescimento desenfreado e sem uma norma, sem leis aí para seguirem. E agora, pelo menos, existe o Banco Central, além de regulamentar a atividade, ele está cobrando imposto dessas empresas. O vício em apostas esportivas é um problema cada vez mais comum, principalmente entre jovens que buscam lucro rápido ou diversão. A sensação de vitória pode gerar uma falsa confiança, levando a apostas maiores e perdas financeiras significativas. Com o tempo, o jogador passa a apostar não mais por prazer, mas por necessidade, tentando recuperar o que perdeu. Um ciclo perigoso que afeta a saúde mental, as relações pessoais e o equilíbrio financeiro. No geral, o mecanismo é muito parecido. Tanto é que a questão das apostas, se não me engano, na década de 80, foi reconhecido como patologia. Saiu do capítulo de compulsões e foi transferido para o capítulo de dependências.
porque aposta a quantidade de pesquisa, pela relevância que tem, a quantidade de pesquisa que já existia, tanto neurofisiológica, de várias clínica, de vários aspectos, já se criou há mais tempo do comparando com a dependência de comida, por exemplo. A dependência de comida é diferente da compulsão alimentar, que é muito parecida com a dependência química também, mas isso ainda não foi tão reconhecido assim, apesar da pandemia de obesidade. Compra compulsiva, tem estudo, mas ainda não entrou tanto assim no critério, lá no capítulo inteiro, formalizando dentro do capítulo já de dependências comportamentais, que é esse o caso da dependência química, uma coisa da dependência comportamental, é muito parecido, apesar de que a vivência é diferente, por exemplo, o alcoólatra não destrói patrimônio necessariamente, não tem essa dilapidação de patrimônio que a aposta traz. Existem diversas formas de tratar o vício em apostas esportivas e cada pessoa pode encontrar um método que melhor se adaptar à sua realidade. O primeiro passo é reconhecer o problema e buscar ajuda especializada. A partir daí, é possível adotar estratégias que envolvem tanto o controle do comportamento quanto o cuidado com a saúde mental. Algumas dessas formas de tratamento serão apresentadas, mostrando como é possível retomar o equilíbrio e reduzir os danos causados pelo jogo compulsivo. A primeira questão complicada é a pessoa aceitar que não pode ter acesso ao dinheiro, pelo menos no início do tratamento. Já teve paciente que depois conseguiu retomar, mas não tem uma resposta assim preta no branco quando que isso vai poder ser possível. Mas tem gente que tem um histórico tão crônico de problema com apostas, assim, desde a adolescência, o cara já está com 56 anos, e eu prefiro, eu sou da saúde, eu prefiro trabalhar com prevenção. Acho mais fácil que a esposa tinha acabado de assumir o controle financeiro, eu acho mais interessante que ela se mantenha a perder de vista, e ele vai cuidar de ganhar dinheiro, mas o controlar o dinheiro e gastar o dinheiro que seja ela e não ele. A maioria são homens. Regra geral, eu sou contra a internação. A reabilitação, assim, a psicoterapia eu acho necessária, apesar de ter muito poucos especialistas no país, mas um psicólogo que não é especializado na área pode ter dificuldade de ajudar, porque ele não entende como é que funciona a cabeça do apostador. Então, é necessária essa restrição, pelo menos no início do tratamento, a restrição ao acesso ao dinheiro, e a medicação, como antifissúrico, pode ajudar a reduzir essa vontade, ter um ganho de controle sobre esse comportamento. A participação da família é necessária, na minha opinião. Em geral, muito ou pouco, mas alguma coisa sem a família é super difícil ajudar esse paciente a sair sozinho do problema. Nas dependências, existe um modelo do Prochaska e de Clemente, que ele descreve a fase de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Mas é possível ter recaída no meio desse caminho. Então, pessoas que estão no período da pré-contemplação ou contemplação, na pré-contemplação a pessoa acha que nem tem problema. O problema às vezes são os outros que acham que ele tem problema. Mas ele já bateu o carro bebendo, mas ele acha que pode controlar, que não é lá tudo isso. A pessoa está vendo muito mais botando peso no a favor do comportamento do que no contra. Então, é difícil, muito complicado você tentar ajudar, mas a pessoa também precisa amadurecer, e às vezes isso demora, é um tempo da pessoa. O problema é a destruição de tempo, patrimônio, desgaste familiar, até essa pessoa passar por essas fases e conseguir agir, se manter abstinente, retomar o controle da própria vida, da própria finança, pelo menos não ficar destruindo. É difícil. Tem gente que consegue, o tratamento ajuda, mas fácil não é. A educação financeira, eu acho que se as pessoas procurassem e se fosse oferecido mais amplamente, enfim, políticas públicas maiores, essa coisa toda, seria uma forma de conseguir fazer com que as pessoas entendessem que isso que elas esperam não existe. Essa forma de colocar 100 e sempre voltar 200 não existe. Então, ficaria mais fácil, eu acho que seria uma das ferramentas, a educação financeira, que serviria para as pessoas se protegerem. Existe algum lugar onde um apostador pode procurar ajuda no estado de São Paulo? No aspecto público, o ABC de São Paulo, eles têm, é público isso, você coloca ANJO, AMJO, Ambulatório de Jogo, contato, vocês têm acesso ao telefone e a pessoa vai entrar na lista de espera, que deve estar gigante, eu não sei como é que está funcionando isso, porque eu estou com uma dúvida se eles estão atendendo só presencial, porque tem uma parte do acompanhamento que demanda que a pessoa responda o questionário, que esteja presente, ou palestra, grupo de tratamento lá.
O JA também, ele é de graça, e ele está acessível em vários lugares do Brasil, inclusive online. O HC, eu acho que ele ainda está um pouco restrito ao atendimento local, da cidade de São Paulo, em torno de São Paulo. Quando eu trabalhava no HC, durante 8 anos, vinha gente de Minas Gerais para tratar, mas é a exceção. Eu sugeriria o JA, o HC de São Paulo, e fora isso, a não ser que seja particular, mas é um pouco mais complicado. Agora que entendemos o que são as bets, é importante refletir sobre seus impactos. Sabemos que elas podem causar vício, prejuízos financeiros e até problemas emocionais quando usadas de forma irresponsável. Por isso, é essencial buscar ajuda e adotar medidas de controle, como limites de gasto e acompanhamento psicológico, caso o jogo se torne um problema, é claro. No entanto, surge uma questão relevante. Apesar dos riscos, as apostas esportivas ajudam financeiramente os clubes? Vamos entender que todo patrocínio é importante. Toda publicidade, todo marketing é importante para a renda dos clubes de futebol, clubes de voleibol, de basquetebol. No esporte, o esporte é patrocinado, né, por grandes empresas e, obviamente, as bets entraram no lugar dessas empresas. Elas estão ocupando muito espaço no mercado publicitário. Se você pegar a TV Globo, é bet o dia todo. O Campeonato Brasileiro é patrocinado por uma bet. Então isso realmente trouxe muito dinheiro, me preocupa esse dinheiro todo das bets vindo para o futebol, porque não se cria alternativas, então muitas vezes não dá concorrência para outros produtos menos arriscados, né? Porque queira ou não, a aposta é uma coisa arriscada. Então eu creio que houve um aumento do faturamento dos clubes à custa das bets, e volto a dizer, qual é o grande problema das bets? As pessoas jogando excessivamente e os resultados podendo ser manipulados por pessoas que não têm bons princípios ou que talvez não venham a relevância disso, né? Times menores, times de jogadores que ganham menos, isso pode afetar o resultado de partida. Mas há muito controle sobre isso, as bets procuram sempre estar analisando os resultados das apostas para ver se tem alguma tendência de manipulação. Mas com certeza as bets vieram influenciando muito financeiramente os clubes, oferecendo um grande dinheiro que ajuda, claro, os clubes a se manterem vivos. Ao final do ano de 2025, as bets completaram 6 anos legalizadas no Brasil. E mesmo assim, o seu convívio com o futebol ainda é um assunto polêmico e intrigante. Bets esportivas se mostraram um perigoso vício que usa a imagem do futebol como forma de ocultar seus perigos. Devido a isso, a sua influência é clara na capital paulistana. E mesmo com a sua regulamentação pelo governo, essas corporações mudaram a relação entre a gestão financeira e o esporte. Quanto à sua influência, Luciana Pavan e Dr. Edgar de Oliveira veem as bets como um perigo social e econômico para toda São Paulo e sua comunidade futebolística, tendo em vista seu alto consumo inconsequente e vicioso. Mesmo existindo esses fatores, Marco Aurélio Cunha considera possível haver um convívio saudável entre o futebol midiático e os apaixonados torcedores de São Paulo, apenas necessitando de uma regulamentação rigorosa e difícil acesso de pessoas com alto risco em se viciarem rapidamente.